Olá, boa tarde a todos. Como a Simone bem me apresentou, eu me chamo Elaine, né? Sou psicóloga clínica. Atuo também como psicóloga jurídica, sou blocada no Ministério do Trabalho, em Campina Grande, João Pessoa e Santa Rita, certo? E trabalho há 4 anos como acompanhante terapêutica aqui na cidade, tá bom? Primeiramente, agradecer à casa pelo convite, parabenizar a senhora, vereadora Léa, por essa propositura, certo? Tá ok. Dessa sessão especial, é muito importante esse passo que vocês estão tomando aqui, a continuidade do evento que foi realizado no município. Na minha prática profissional, a minha experiência, eu venho de uma experiência privada, tá certo, pessoal? Eu não trabalho no setor público ainda, mas eu recebo muitas demandas de solicitações escolares, de mães, de pais, tá certo? De outros profissionais da saúde que não sabem bem como lidar com suas crianças, que não sabem como trabalhar com essas crianças dentro das escolas ou como lidar com determinados comportamentos, certo? Foi-me dado um tempo de fala, de 10 minutos. Falar sobre autismo é um mundo muito amplo, certo? Então, eu vou pedir a colaboração dos membros da casa. Venho aqui trazer o pouco do conhecimento que tenho, desejo compartilhar, mas gostaria de, como pauta, vocês me auxiliassem fazendo perguntas no que é que eu posso estar ajudando vocês, tá certo? Abro a palavra para vocês. Assim, às vezes, eu sei que reclamam, ou as minhas lágrimas incomodam. Mas, como profissional, tenho certeza que você, eu vou chamá-la assim, que tem idade de ser minha filha. Embora a gente tenha tido, na nossa formação, períodos de psicologia e de filosofia, né? Porque eu fui aluna de filosofia por 4 anos, por 4 semestres, melhor dizendo, antes do curso de letras. E aí, até meu neto, essa semana, eu gosto de dizer, porque eu interajo muito com ele, ele diz assim: vó, por que Sócrates disse que eu sei que nada sei? Eu disse, porque agora, depois da pandemia, eu também vou dizer o que Sócrates disse um dia: eu só sei que nada sei. Mas eu tenho convivido com pais tão grosseiros, com filhos que têm transtornos, e eu compartilhava aqui com a amiga, que eu estou com um pai aqui em Cajazeiras, que ele tem uma condição de vida extraordinária, é nosso amigo. E a mãe, e eu vou levá-la até você, eu já cheguei para ela, minha nora, olha, isso aqui eu acho que é um transtorno, mas o pai disse que é falta de peia. Quer dizer, uma linguagem que a gente ouviu no passado, que quantas pessoas não se desencaminharam na vida, ou quantas não venceram, meu caro Lindenberg, com muita sabedoria. Eu também, como mãe de pessoa especial, meu filho tinha um transtorno, e eu cuidei desesperadamente, por todos os estados do Brasil, eu cuidei só da cabeça dele e esqueci do coração. E cada vez que uma mãe fica em luto, eu também fico. Mas cada vez que eu vejo um pai negar o amparo a um filho, isso me deixa extremamente nervosa. E aí, secretária, os transtornos, eles acontecem em cada um de nós, de formas diferenciadas. Cada um de nós temos os nossos motivos, porque não haviam pessoas capacitadas como você para nos ajudar. E eu vou repetir, eu estou aqui com o propósito da continuação do simpósio.
E como eu vou tratar esse pai? Para que ele aceite ir até um profissional, se ele diz que é falta de peia. Como tantas outras coisas que se luta pela inclusão. Na verdade, essa negação, certo, de um diagnóstico complica muito o tratamento das crianças, certo? Quando se trata de autismo, quanto mais precoce começa o atendimento, mais qualidade de vida o sujeito tem, não é? Com relação a esse pai, o que eu posso dizer é que, de fato, ele precisa de um acompanhamento terapêutico, tá certo? O pai, no sentido clínico, muitas vezes há frustração dos familiares no sentido de que, quando se tem uma criança, se planeja uma criança, se idealiza aquele ser. E muitas vezes projetamos no outro aquilo que desejamos ser ou aquilo que a gente não conseguiu conquistar durante a nossa vida adulta. Então, quando um pai tem um filho, e isso eu me reporto também às mães, porque é muita dor também que elas enfrentam juntas, é uma frustração de não saber lidar. Tem a questão dos padrões sociais, infelizmente, para as crianças que estão dentro do espectro autista, há uma taxação dessas crianças como crianças birrentas, como crianças incapazes. E, na verdade, gente, não é a realidade. Dentro do espectro, há níveis, tá certo? De evolução, não é? Leve, moderado e alto, mas dentro desse espectro não está ali, o que é que eu posso dizer? O nível do espectro autista, ele é baseado na quantidade de ajuda que aquela criança precisa ter, e não na forma que muitas vezes, erroneamente, é taxada como incapacidade. Não são incapacidades, tá entendendo? São habilidades que precisam ser desenvolvidas e que precisam de um treinamento. E, para isso, é necessário que se faça, primeiramente, um diagnóstico correto e um tratamento direcionado para isso. O que é que eu vi aqui desde que eu comecei a trabalhar? São mães que fazem o melhor que podem. O melhor que podem com o que elas têm. Muitas vezes elas são abandonadas pelos companheiros, não sabem onde buscar ajuda. O próprio diagnóstico é muito difícil de ser fechado, porque é um diagnóstico multidisciplinar. Então, quem fecha o diagnóstico é o neuropsicólogo, o neuropsiquiatra, certo? Mas ele precisa de um relatório da fono, de um relatório da psicóloga, de um relatório da TO, para que ele possa fechar o diagnóstico dele e possa direcionar o tratamento de forma correta, certo? Então, é um mundo muito grande se a gente fosse falar diagnóstico, mas, assim, o que é que eu percebo? Há uma demanda muito grande no município. A gente da rede privada, às vezes, não tem condições de atender essa demanda, mas não tem condições porque não tem tempo, não tem hora. Eu trabalho com crianças autistas de 7 horas da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sábado, todos os dias. Meus colegas que trabalham comigo também não têm mais disponibilidade de horário. E aí as mães ficam na propositura de buscar no município e no estado um atendimento, tá certo? Que às vezes os próprios profissionais não estão orientados e não estão qualificados para aquele atendimento, certo? O que é importante a gente pensar aqui
são políticas públicas. Essas mães precisam de políticas públicas. Essas mães precisam de uma casa aqui que atenda não só o espectro autista, mas todos os outros transtornos, tá certo? Down, TDAH. E aí, o que foi proposto com o primeiro evento aqui do município foi que a gente pudesse dar, pelo menos, uma formação aos pais, formação aos professores, porque desde que houve a lei que mudou e que as escolas tiveram que atender as crianças com especialidades, não é? Não houve uma capacitação direcionada para isso. Então, é importante a gente pensar em capacitar os profissionais da saúde para, primeiramente, saber como atender essas crianças, saber como acolher essas mães e fazer uma diferença, de fato, na vida de muita gente, sabe? É isso. Gente, ainda tem mais 2 minutos. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Boa noite. Na verdade, é só uma indagação e uma observação, né? Eu, como diretora de saúde mental aqui do município, né? Você falou de uma questão do diagnóstico, né? Do diagnóstico precoce. É uma preocupação da gente, porque dos profissionais. A gente já presenciou crianças de outros municípios bem pequenos, né, com mais de 7 anos de idade, sem diagnóstico fechado, porém com hipótese. Então, assim, quanto tempo essa criança, né, perdeu de fazer as terapias, da questão de trabalhar o desenvolvimento, né? 7 anos, a gente sabe na psicologia que já forma na formação da personalidade. Né, com isso, outras habilidades, principalmente na escola. Então, mães, né, ou família, ou o próprio serviço do município pequeno, né, procurou a gente com essa criança com 7 anos. Eu não sei, eu acho que já teve até, né, Andressa, até a mais velha, né, crianças mais velhas procurando, o município procurando um diagnóstico. Então, assim, a gente também pede para as escolas também trabalhar com essa questão da observação, como você bem falou, os profissionais para serem capacitados para fazer uma observação básica, né? Uma observação, como é que essa criança está se comportando, ou numa creche, que tem crianças menores, que a gente trabalha com o diagnóstico precoce, né? E fazer esse tipo de capacitação para a gente entender, né? E assim, saber ajudar essa mãe ou essa família e essa criança mais precoce o possível, né? Mais tempo antes o possível, né? Que é para poder essa criança ter a oportunidade de fazer seu acompanhamento, seu tratamento e assim evoluir. Então, assim, a gente observa muito isso no CAPS infantil, é realmente a falta de informação, né? Tanto pela família como por alguns profissionais. E a escola também é uma ferramenta que deve se inserir nisso e é muito importante, e as creches também, que recebem crianças menores. É verdade, Mônica. E assim, apurar o olhar dos professores, dos cuidadores escolares, para poder perceber alguns sinais e sintomas é importante, porque nessa idade, depois da família, a escola é o primeiro contato social das crianças e é quem pode estar sinalizando algum possível diagnóstico, tá certo? Dentro da psicologia, a gente trabalha com protocolos. Além da observação, a gente trabalha com protocolos de avaliação. Hoje a gente trabalha com DEIVE, com EBS, com EBOS, com o VIPMAP, tá certo? Que são protocolos que variam a depender da idade da criança. A gente faz lá a avaliação das habilidades que são estabelecidas pela OMS para as crianças, e aí a gente direciona, com base nesses protocolos, um relatório que ajuda o neuro, a fono, a fechar
um diagnóstico, é um diagnóstico conjunto, mas de fato precisa capacitar o pessoal escolar e da saúde, de fato, como atender e acolher essas crianças. É isso, gente. Obrigado, Elaine, pela explanação.